Início de fevereiro e também próximo à época de retorno às aulas. Muita gente sofre um pouco para se adaptar à nova rotina dentro de casa. Para comentar um pouco o assunto e trazer também dicas para os pais e responsáveis, doutor em Educação pela Unicamp, Dirceu Guaro, está conosco em nossos estúdios. Doutor Dirceu, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, João. Boa tarde aos ouvintes, a telespectadores. É importante que a gente fale do retorno às aulas. Muitos alunos, boa parte das redes iniciaram já as atividades. Outros começam dia 6, segunda-feira. E é importante ter em mente que muda a rotina da família, muda como que a gente vai organizar o dia, muda o comportamento dentro de casa. Doutor, em relação a esse primeiro diálogo dos pais com os alunos para adequação à nova rotina, a este horário fixo de estar presencialmente na escola, também o convívio com os colegas, quais são as dicas para esse primeiro diálogo? Então, os alunos, ao iniciar o ano letivo, mudam totalmente a rotina. Você tinha crianças aí dormindo até 11, ficando acordado até 11h30 da noite, agora precisa levantar às 6 porque tem que pegar a van, ou então o pai precisa levar para a escola. Então, é importante conversar com os filhos e organizar, primeiramente, o horário, a rotina de horários, né? Que horas vão dormir, que horas vão acordar, que horas vão fazer as tarefas escolares. E isso tudo é muito importante para poder organizar a vida da família. Porque, veja bem, a criança, para estudar em casa, a escola já está organizada, tem os seus horários fixos, definidos. Em casa, não. Então, em casa, além do horário de ir para a escola, tem o horário de fazer as tarefas, porque é importante dizer, não há como aprender sem complementação em casa. O aluno não pode simplesmente assistir a aula ou estar presente na sala de aula e dizer que aprendeu. E a questão da aprendizagem envolve uma questão que nós chamamos, os especialistas em educação, chamamos de gestão da aprendizagem, que engloba uma das questões, é o ambiente para estudar. O ambiente precisa ser um ambiente físico, psicológico e emocional adequado. Uma criança que estuda à tarde, ela precisa fazer as tarefas de manhã. Não dá para ela chegar em casa às 5h30 da tarde, 6 horas, e a mãe coloca para fazer tarefas, ou o pai põe, enfim, tem que organizar diferente. Criança que estuda de manhã, faz as tarefas à tarde. Eu estou falando do ensino fundamental, naturalmente, das crianças pequenas, da pré-escola, né? Evidentemente que quem está no Fundamental 2, 6º ao 9º ano, também tem uma mudança imensa, porque muda o número de professores, de disciplinas, também precisa ter uma rotina escolar muito adequada. Falando da questão do ambiente, é importante que os pais entendam que não basta ter uma cadeira, uma mesa e iluminação. Isso é fundamental no ambiente físico. Sim, a criança tem que ter um espaço físico para fazer a tarefa. Mas o ambiente emocional é muito importante. Não dá para a mãe ficar gritando lá, faça ligeiro para lavar a louça, faça ligeiro para isso e aquilo. Não dá. A criança precisa de uma estabilidade emocional, de uma estabilidade psicológica, portanto, o pai e a mãe também têm que ter um comportamento adequado frente aos filhos. Na frente deles, a gente jamais diz que os pais devam, né, discutir assuntos que são complexos, porque psicologicamente interferem, não, no desempenho dos filhos. Então, a questão da rotina escolar, ela abrange muito mais do que colocar a criança na van, mandar para a escola, buscar na escola, e isso, não. É muito mais, né? A educação, ela exige a participação dos pais. Doutor, há pouco tempo a gente viveu uma situação diferente na educação devido à pandemia. E isso afeta diretamente na rotina de hoje, porque uma parcela muito grande das crianças no início da educação acabou estudando dentro de casa. E esse relacionamento interpessoal com os colegas, com o ambiente escolar, torna-se também um desafio para a criança. A gente registra há muito tempo a palavra bullying
sendo comentada, sendo trabalhada dentro e fora das escolas. Mas esse desafio de relacionamento interpessoal aumentou com esse momento que as crianças ficaram distante das escolas. Como que os pais e as mães devem agir e conversar com seus filhos em relação a essas relações interpessoais e para prevenir também ações de bullying dentro da escola? A questão fundamental é o respeito, né? Às vezes eu fico um pouco preocupado quando se fala tanto em bullying, tanto em preconceito, né? Nós tínhamos até 20 anos atrás, as crianças brincavam, um chamava o outro de gordo, chamava de palito, não tinha problema nenhum. O relacionamento interpessoal era conduzido de outra forma. Hoje não. Hoje você não pode nem olhar para uma pessoa com uma certa insistência porque você já está assediando a pessoa. Então, o que os pais precisam ensinar para os filhos mesmo é essa questão do respeito. Se você não gosta que façam para você, não faça para o outro. Isso é importante e a criança precisa aprender sim a respeitar o outro que é gordo, que é magro, que não tem cabelo, que tem cabelo, enfim. As pessoas não podem simplesmente achar que podem dizer e fazer tudo. Não. A relação interpessoal tem uma coisa chamada limite, tem uma coisa chamada bom senso. Então eu costumo dizer, diga a seu filho que não faça para os outros aquilo que ele não gostaria que fizessem para ele. Maravilha, doutor Dirceu, muito obrigado. Acredito que para os pais, mães e principalmente para os responsáveis de primeira viagem, essas dicas, elas são sim de grande valia. Muito obrigado pela participação. Obrigado a vocês.